Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Olá, boa noite, bem-vindo ao programa Sempre Saúde, aqui pela nossa Santa Cecília TV. E hoje eu estou tendo aqui um prazer de trazer uma pessoa para bater um papo comigo. Sabe quando aquela pessoa é sua amiga? Então fica muito mais fácil. Ó, não tem nada no meu negócio, não tem nada. Estou só com ele na mão, porque eu já conheço ela bem. E ela tem um recado muito legal para passar para vocês. A doutora Ângela Ilha, ela é nutricionista e ela é coordenadora do curso de nutrição aqui da nossa Unisanta. Eu sou coordenador da Bio, a minha sala é do lado da sala dela, ela está sempre do meu lado e hoje eu consegui trazer ela aqui para bater um papo conosco sobre um assunto que é de interesse de todo mundo, falado sempre dessa forma despojada, mais fácil, que é a doutora Ângela. Ângela, obrigado por você ter vindo, estou muito feliz. Você está com uma carinha tão boa hoje, eu estou elogiando ela para ela não brigar comigo. Obrigado por você ter vindo e eu quero que a gente fale um pouco mais. Vamos falar do curso de nutrição. Começou aqui no Santa junto com Biomedicina, somos irmãos gêmeos. E como está esse curso hoje? Me fala. Esse curso está caminhando muito bem, né? Foi um grande desafio, tanto para mim quanto para você. Claro, está sendo. Porque abrimos no auge da pandemia, né? E abrimos com um quantitativo muito bom de alunos. Claro, muito legal. E com pouca desistência, com uma grande aderência, né? Então, está sendo uma grande surpresa e são dois cursos que estão aí incorporando essa equipe de saúde aí do Santa. Está sendo muito, muito gratificante. A nossa equipe de saúde, a gente tem a nossa coordenação geral, a doutora Carol, e a gente acaba sempre trocando figurinha. A Ângela, ela dá aula no meu curso também. Então, a gente tem sempre isso de estar sempre um junto com o outro. E os laboratórios, como é que está aqui? Me fala, vai ter laboratório, não vai? Vou ter que rachar laboratório com você ou não? Não vou. Amor de Deus, você não né? quer isso, né? Não, Exame de fezes de um lado, nutricionista de outro, favor, né? Misturar suco com cocô, não vai dar certo. De preferência com alguns laboratórios no meio, Isso, então explica para mim, como é que está isso? O principal laboratório, né, do curso de graduação em nutrição é um laboratório que a gente chama de técnica dietética, no qual tem várias disciplinas que vão passar por ali, que é uma simulação de uma cozinha industrial, né, para que que é uma das grandes áreas de atuação, que é para ele entender como são os processos, como são as diferentes formas de cocção de um alimento. Eu sempre falo para os meus alunos, né, um nutricionista ele precisa saber cozinhar. Então. Ele não precisa tirar do alimento da forma certa, né, Ângela? Até como você fazer um chá tem a forma certa, tem infusão, tem ferver o chá, tem pôr o chá depois da água. Me fala mais disso. Isso, ele não precisa ser um bom cozinheiro. Não, de jeito algum. Não é esse o caso, né? Não. Isso a gente deixa para a gastronomia. Isso. Mas ele precisa ter noções de técnicas, né? Ele precisa saber instruir até na clínica como melhor preparar aquele alimento, qual é a forma que ele vai preservar mais os nutrientes, né? Ele vai fazer ferver, colocar na água, dá uma grande diferença na preservação da cor, da textura, das características organolépticas de uma forma geral desse alimento. Então, é esse laboratório que a gente usa não só na técnica dietética, na gastronomia aplicada à nutrição, que é quando ele vê preparações voltadas a diferentes patologias. Há um paciente que tem intolerâncias, que tem alergias, que tem doença celíaca, como são feitas as adaptações para essas preparações. Na parte de tecnologia de alimentos, né? Então, as diferentes técnicas de congelamento, de liofilização. Então, tudo isso acontece num único laboratório. Então, é o laboratório-chave que está sendo aí planejado aí pela universidade para que seja um excelente, como todos os outros laboratórios que já existem, né, de básicos. Lógico. Os que a gente usa de histologia, de micro, enfim, mas aí a gente vai ter um somente para a parte de nutrição. Hoje em dia, quando a pessoa faz o curso de nutrição, ela pode atuar em quê? Qual é o mercado que ela pode atuar? É um mercado vasto, não é? Como está isso hoje? Quando eu fiz nutrição há muitos anos atrás, eu tinha que explicar o que era nutrição. Sim, e eu também, biomedicina, Exato, tinha que explicar o que era. O que era, ninguém entendia, né?
Hoje, graças a Deus, é uma profissão até tão em alta que às vezes até nos dá dificuldade, que todo mundo quer ser um pouco nutricionista. Está entre as 20 profissões do futuro. Isso. Nutrição consta lá pela revista Exame de 2021. É verdade, porque a gente viu o quanto é importante uma boa alimentação hoje, né? Sim. E existem mais de 21 especialidades, né? E, claro, a gente tem, durante a graduação, a gente foca em 3 principais, mas ele vê todas as possibilidades das especializações que ele pode seguir, né? A gente nunca pode parar na graduação, a gente tem que continuar sempre estudando, procurando o seu caminho. Mas são diversas áreas. Se a gente for resumir em 3, que são os grandes centros, a parte clínica, a parte de alimentação e nutrição, ou seja, de gestão num grande refeitório, numa grande produção de alimentos. Restaurante, hotéis, spas, né? Sim. E a parte de saúde pública, que é onde ele está envolvido nas políticas públicas de prevenção de doença, parte de educação nutricional com a comunidade. Muito legal isso, né? Creches, não é isso? Creche, alimentação escolar, principalmente sempre tem um nutricionista envolvido, né? No que já introduzir para uma criança. E hoje em dia, o aluno que vai sair formado aqui da Unisanta, ele pode atuar em quê? Ele está habilitado a atuar em quê? Ele sai formado, como a gente diz, que é um perfil generalista. Sim. Né? Ou seja, por mais que ele diga assim, eu não quero essa área, tudo bem, mas você está apto a atuar. Entendi. Né? Eu conto para os alunos que, assim, quando eu estava na faculdade, a única certeza que eu tinha é que eu nunca seria professora. Mas que certeza, não coordenadora? Não? Era a única certeza absoluta pela minha timidez, né? Eu falava assim, eu jamais vou conseguir dar aula. E cá estamos, né? Que apesar de atuar na clínica, é a área que mais me realiza hoje, né? Então, nunca diga nunca. Eu vejo esse brilho no seu olho aí. Quando você fala em dar aula, coordenar o curso, a gente começou junto, você me ajuda e você me ajudou bastante, mas o que me motiva de ouvir você é exatamente esse brilho no olho que você tem quando você fala que você vai dar aula, que você dá aula. É uma paixão, é uma coisa que é um vírus. Então você foi picado pelo vírus aula IgG, IgM positivo e você começa a dar aula e não tem jeito, é muito bom. Eu também me sinto muito bem da aula, gosto bastante, eu curto esse contato, esse negócio de estudar para dar aula, que a gente tem que estudar, porque a coisa se muda todos os dias, né? Então a gente tem que estar sempre antenado. O meu aluno também é assim. Quando ele se forma de bio, ele sai apto para atuar em análises clínicas. E daí vai por outras áreas. Inclusive, nós temos uma área de intersecção, que é a parte de bromatologia, que tem esse estudo, enfim. Mas aí a gente explica num outro programa. Continuando aqui o nosso papo, que está muito legal, que não tem cola nenhuma, a gente não combinou nada, então o papo fica assim, muito mais espontâneo. Me fala uma coisa, Ângela, a pessoa se forma e ela atua nessa área que você falou, que é uma área de generalista. Como é que funciona hoje a parte de alimento ligado à genética? Existe isso? Me fala. Então, essa é uma área aí que muito legal, né? A nutrigenômica. Isso, nutrigenômica. Isso, nutrigenômica e a nutrigenética. É quando você programa uma dieta cada vez mais individualizada. Entendi. São duas coisas. É quando você entende o perfil da doença, né, associado à alimentação, e quando você propõe a alimentação para aquele indivíduo. Né? Então, assim, hoje, cada vez mais, a dieta para um diabético não é a mesma para um do que vai ser para o outro. É claro, isso ainda está crescendo. São análises ainda que são caras, né? Que ainda é necessário muito estudos. Fazer vários ensaios, vários exames, não é isso? Isso, ainda está crescendo, mas é o que vem pela frente. Cada vez mais a gente entender o que funciona para aquele indivíduo. Né? E não tentar generalizar. Então, o crescimento disso é que vai conseguir a gente ter mais efetividade no tratamento da obesidade. Sim, né? Claro. Entender aquele paciente obeso, que o que causa mais a compulsão, é mais a ansiedade. E não simplesmente dizer não come. Não é
é uma coisa simples. E também tem assim, Ângela, eu percebi que não é só a pessoa que está acima do peso que tem isso. Tem gente que tem dificuldade em ganhar peso. Sim. Não é verdade? Eu não sabia que também era assim. Porque a gente não tem isso como referência. A minha referência de peso sou eu. E eu falo, porra, Ângela, eu tô fazendo isso, estou fazendo aquilo. E você, eu me lembro bem que a gente bateu um papo meses atrás. Eu falei, Ângela, hoje eu só comi salmão. Você falou, Carlos, cuidado com o shoyu, tem sódio, aumenta algumas coisas. E a gente também, nos dias de hoje, existe um hábito nos últimos anos de comer fora de casa. Não tem isso? Como é que um gordo vai no restaurante ao quilo e passa pelaquela coisa lá sem saber o que comer? Por isso que a nutrição, eu acho que é o futuro, sim, porque de uma vez por todas, você é o que você come. Estou te falando isso até pelos resultados dos exames que eu faço. Se uma pessoa come o ABC, ela tem um resultado X. Se a pessoa come o DEF, ela vai ter um resultado Y. Então, você é exatamente aquilo que você come. Mas como o nosso papo está muito legal e eu vou fazer uma pergunta que vai durar a resposta, eu vou chamar o nosso intervalo que nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso programa Sempre Saúde aqui pela nossa Santa Cecília TV. E eu já começo esse segundo bloco chamando o nosso quadro Que Exame é Esse?, que é um patrocínio do laboratório Célula Mater. Olá, Dr. Carlos. Meu nome é Bianca Vasconcelos, sou biomédica do laboratório Célula Mater e hoje falaremos sobre o diagnóstico laboratorial das dislipidemias. Um assunto extremamente importante, visando o atual cenário da pandemia da Covid-19, onde muitos indivíduos adotaram um estilo de vida sedentário, sem a prática de exercícios físicos regulares, com aumento da ingestão de gorduras saturadas, gorduras trans e colesterol, sendo isso uma das principais causas secundárias para o aparecimento da dislipidemia. Além disso, doenças como a diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão e a obesidade também contribuem para esse diagnóstico. É importante que pacientes que apresentam histórico familiar de doença coronariana façam esse acompanhamento desde cedo. Para o paciente realizar esse exame, é necessário que ele compareça ao laboratório dentro de um jejum de 12 horas, mantendo sua dieta habitual, estado metabólico e peso estáveis por 2 semanas, além de que não deve ingerir bebida alcoólica, nem praticar uma atividade física intensa nas 24 horas que antecedem a coleta do exame. Olá, estamos aqui de volta com um bate-papo com a minha querida amiga, doutora Ângela Ilha. Ela é coordenadora da nutrição aqui da Unisanta. E eu já começo esse bloco fazendo uma pergunta que eu sei que a resposta vai ser um pouco longa. Ângela, me fala uma coisa. Qual é a diferença entre alergia a um alimento ou intolerância a um alimento? O que é isso? Me explica. Vamos lá. Essa diferença é crucial, porque as pessoas fazem uma confusão enorme, né? E crucial no sentido de como você adaptar o seu diagnóstico à sua alimentação, que deve ser seguida a partir disso. Vou usar a parte do leite, que é muito comum, a questão da intolerância e da alergia. A alergia à proteína do leite é uma coisa muito mais comum na primeira infância, né, nos bebês. Pode acontecer na fase adulta? Até pode, mas é bem mais eventual que isso aconteça. E tem que ser 0 a quantidade de leite e derivados. 0? 0. Você tem que ter talher próprio. Você Nossa, tem que Ângela. ter... A mãe, quando come um queijo e beija a bochechinha do filho, fica com eritema. Nossa, então é 0 mesmo. É 0, porque é alergia é sistêmica. Sim. Então, você não tem só sintomas gastrointestinais, você tem eritema na pele, você tem uma alergia, né? Assim como os celíacos, que são alergia ao glúten, eles ficam, alguns que têm sintomas, outros são assintomáticos, mas ficam todos edemaciados, com sintomas gástricos também. Por isso que às vezes pode vir escrito em alguma bolacha que você compra, alguma castanha, está escrito, pode haver glúten, não é isso? Isso, porque no maquinário que foi produzido aquele biscoito, em algum momento passou
um ingrediente, a produção com glúten. Com glúten. Então, quando alguém tem a doença celíaca, que é zero, a alergia é zero, ele tem que ter todo um maquinário próprio para a produção daquele alimento. Eu não sabia que era assim esse ponto. É esse ponto. E é difícil mostrar para a família, né, que a importância de ter que ter essa aderência, para que ele não evolua, né, diferente da intolerância, porque a intolerância é quando você não consegue digerir muito bem esse alimento e que causa desconfortos gastrointestinais, pode causar diarreia, em alguns casos constipação, maior formação de gases, etc. Mas isso não vai causar um câncer, não vai causar nada, não vai levar o máximo que vai um desconforto. Que é aquela famosa frase, né, Angela? Eu não sei o que foi que eu comi, né? Eu não sei o que eu comi hoje, não sei o que eu comi que me fez mal. O fazer mal, às vezes, você pode comer uma coisa normalmente que você acha que não faz mal e faz. Isso. A verdade é essa. A gente faz um teste lá, onde a gente testa 216 alimentos diferentes. Não é alergia, é intolerância. E eu fiz num amigo meu, o cara foi intolerante à cevada. Então, quer dizer, cerveja o cara não pode tomar mesmo, que faz mal. Daquela sensação de estar cheio, satisfeito, gases, enfim. Continua, Angela. E na verdade, assim, graças a Deus a gente está evoluindo nisso para conseguir chegar mais próximo do que realmente a pessoa tem intolerância. Sim. A gente só tinha o teste de intolerância à lactose. Sim, sim. Que, na verdade, você não precisa cortar todo, você deve evitar. E perceber a sua intolerância. A maioria dos intolerantes à lactose, até 2 copos de leite, eles podem tolerar. Mais do que isso, não. Não tem enzima suficiente para degradar. Né? E aí causa desconforto. E o leite que a gente toma hoje, hein, Angela? Porque a gente sabe que tem o leite que vence logo, tem o leite longa-vida, que acaba tendo outros conservantes. Às vezes a pessoa também pode ser alérgica a esse conservante, não pode? Bom... Então vai, checkmate, biomedicina na nutrição. Olha, teoricamente, o leite que ele é processado, ele é esterilizado, no caso, ele não deveria ter conservantes. Sim. Nos ingredientes, não tem nada lá dizendo que ele tem conservantes. A conservação dele é a base da a temperatura extremamente alta, Sim. que elimina toda a bactéria e ele consegue, inclusive, ficar fora da prateleira. Seria uma pasteurização alta pasteurização e baixa ou não? A variação, não é? Quando se leva ao extremo e quando cai muito, esse fato se chama pasteurização. Não, a pasteurização é uma temperatura mais baixa. É aquela que a gente fervia em casa o leite antigamente. Sim, sim. Que você não mata todas as bactérias, sim, mas elimina você mata as patogênicas. Parte. Sim. A essa de longa vida, que você consegue deixar um leite fora da geladeira sem abrir, é esse que elimina tudo. Entendi. Então, teoricamente, não tem conservante. Tanto que já teve fraudes que se descobriram alguns tipos de conservante que não era para ter. Não era para ter. Então, eu prefiro acreditar Lógico, você tá certa. de que aquele leite é um leite. Sim. Ele é trabalhado para que elimine as bactérias, que também elimina bactérias benéficas também, mas é um propósito para que você tenha esse leite com maior durabilidade. Entendi. Né? Então, eu prefiro ir por isso, sabe? Certo, e não afirmar que realmente tem conservantes, né? Porque a gente não pode afirmar que todo o leite tem, mas a gente sabe que existem outros conservantes também. Uma regrinha que a gente tem hoje, que é uma grande campanha da nutrição, é o seguinte: você tem na dúvida da produção de algum produto industrializado, olhe a quantidade de ingredientes que existe no produto. Certo. Quanto maior os ingredientes, mais aditivos químicos ele tem. Entendi. E a regra é, o primeiro ingrediente que sai na lista é o que ele tem em maior quantidade. Certo. Tá? E ele vai crescendo. Sim. E quando ele começa a falar em nomes que você não entende, uma nomenclatura, são os aditivos químicos. Os espessantes, corantes, conservantes. Quanto maior, fuja. Prefira quanto menor. Aquele rótulo, né, que vem sempre. Porque anos atrás não tinha isso, né, Angela? Não tinha isso. Não era obrigatório. Você ia assim, na raça. Quanto a falar que hoje a pessoa ela é alérgica, é intolerante, a gente fala que é meio mimimi, mas não é. Não. As pessoas já tinham isso há muitos anos atrás. É que a gente não sabia.
Não é isso? Sempre se caracterizou da seguinte forma: você tem síndrome do intestino irritável. Isso mesmo. Como resolver? Não se sabe, porque não se sabia onde descobrir qual era o alimento específico, né? Se tratava sintomas apenas, né? Tá com diarreia, trata de um jeito, ia tratando dessa forma. Então, hoje não, hoje a gente evoluiu e conseguir chegar, em vez de a gente cortar 1 milhão de alimentos, você consegue hoje chegar mais próximo, evoluindo para as análises que existem hoje de possibilidades. Você faz intolerância ao glúten, intolerância à cevada, como você falou, né? São inúmeras. Não, mas são vários, são 200 hoje a gente testa lá 216, camarão, alface, vários tipos de queijo. Então, isso tudo a gente faz nesse teste e vai sair se você tem ou não uma cruz, 2, 3, quanto mais cruz tiver, mais intolerante você é. E a nutricionista come o quê? Você come uma picanha de vez em quando, vai? Adoro. Vai de boa? Meu marido vai rir disso, porque eu falo assim, poxa, e não tira gordura, porque a picanha tá tão cara, é tão difícil a gente fazer, que quando fazer, vamos aproveitar, né? Vamos deixar... na verdade, o que a gente tem que chegar é num equilíbrio. Sim. Tá? Claro que não dá para comer uma carne gordurosa todo dia. Não cabe isso, não tem. Mas que se dê, parar com radicalismo. Isso, né? muito legal. Com o alimento como o misticismo do alimento, como se aquele alimento cura, aquele alimento te destrói. Não, gente, é o equilíbrio. Tem que ter uma alimentação saudável o máximo do tempo que você puder, para que te dê a liberdade de você saborear, sim, uma picanha no final de semana com seus familiares. Sim, uma cervejinha gelada, muito gostoso. Isso, exatamente. E aí você vai compensando durante a sua rotina, com atividade física, com alimentos saudáveis. Né? Então, é esse equilíbrio que precisa se buscar e não simplesmente dizer isso não pode comer, isso... E o teu filho come bala ou não? Rapaz... Fala pra mim, como é que eu faço? Eu tenho um filho de 9, você sabe, uma filha de 11. Educar não é fácil. Não. Educar uma criança na parte alimentar é mais difícil ainda. Um pai gordo, educar é mais difícil ainda. E aí, como é que faz? Olha, é o grande desafio de toda nutricionista. Me fala. Né? Como e é as frustrações que quando você tenta e as coisas não saem como você esperava. Exatamente. Então, assim, eu tentei evitar, apresentar para ele o máximo que eu pude, sem neurose. Sem neuroses. Eu acho que você não pode criar a criança numa bolha. Sim. Né? E a partir do momento que ele conheceu o chocolate, virou... A minha filha também. A paixão dele. E tudo bem, e ok, né? É claro que eu não vou dar todo dia, mas eventualmente, olha o chocolate, eu vejo aquela felicidade, não adianta. Mas ele vai ficar, faça ele ficar feliz assim com brócolis. Realmente eu não consegui. Brócolis é difícil, né? Eu não consegui. Eu consegui fazer ele comer o brócolis, mas sim. assim, ver essa felicidade toda, realmente não consegui. Mas a gente tenta, né? O meu filho come muito bem. Come brócolis, come fruta, pede fruta. Eu quero kiwi. Como é que uma criança de 9 anos pede para comer kiwi? Eu quero kiwi, eu quero cereja, eu quero uva, tal. A minha filha já é mais um chocolate, tem a tendência mais ao pai, é mais gordinha, tal. Só que ela tem uma vantagem. A Malu nunca provou refrigerante. Ela nunca provou. Ela só toma água. Minha filha só toma água. Prova o suco e tal. Eu não quero. A cor é meio estranha. Então, agora, água, ela vai. Já o Cadu, não. Já cai no refrigerante, mas também come brócolis, come ovo, enfim. Eu acho muito difícil você limitar ou você falar exatamente o que você falou aí, pôr o filho numa bolha. Não pode, gente. Você tem que deixar ele experimentar de tudo. O que você tem que fazer é limitar. A gente sabe que tem um creme de amêndoa famoso que as crianças adoram. Eu não posso dar aquele pote na mão dela que ela vai comer o pote todo, mas eu posso deixá-la experimentar e comer de vez em quando, certo? Certo. E faz parte, né? E dar o exemplo. Eu acho que é a grande questão, né? Você não pode obrigar a criança a comer algo se você também não der o exemplo. E se você não come, né? Se você não come. Um exemplo, meu filho ama alcachofra.
Mas que coisa, gente. Porque eu adoro. E ele, por algum motivo, ele ficou curioso vendo eu comer alcachofra no mais tradicional possível. Você come como? Quando tira aquela pétala? Vai tirando a pétala, molhinho. Vinagre, não é isso? É um molhinho que eu faço de maionesezinha e tal, não sei o quê. E vou comendo. E ele adora, ele nem molha no molho, porque o negócio dele é ficar comendo as pétalas. Que, assim, ele foi observação. Que eu nunca imaginei que eu ia fazer uma criança de 3 anos comer. E ele adora, né? Hoje então, ele está com 3 anos. 3 anos. E come alcachofra. Alcachofra. Meu Deus do céu. Ama de paixão. Meu Deus do céu. Quase que eu falo, olha, vai ter chocolate e alcachofra. O que prefere, eu acho que é capaz de ele escolher alcachofra. Meu Deus, Ângela, é mesmo? É. E me fala uma coisa, alimentação na terceira idade. Liberou geral, não liberou, o que eu faço? Não. Todo mundo come tudo, você acha importante ter essa vigilância? É mais do que nunca importante nessa idade, né? As doenças crônicas estão sempre associadas, sempre aparecem, né, no decorrer, principalmente agora que a idade avançou. Sim. Então, a diabetes, hipertensão, tudo isso pode ser evitado. E quando já está instalado, a alimentação é primordial para o controle. A diabetes e a hipertensão, um exemplo, que são as mais prevalentes, você consegue controlar. Não curar, né, Ângela? Não curar, não existe crônica, exatamente. não existe cura, né? Mas você consegue controlar. Então, mesmo que você já esteja numa idade mais avançada, viva bem. É isso aí. Viva bem, para que você chegue, né, até o final da sua vida da melhor forma, não acamado, não, né, com as consequências. Que é o que a gente quer, exatamente isso. Gente, eu sou fã da Ângela, não tem jeito. Infelizmente foi um programa só, mas ela vai voltar com certeza, vai me convidar para comer alcachofra com ela e eu vou com certeza. Ângela, obrigado, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada. Sucesso no curso que já é. Lembrando que tem turmas de nutrição de manhã, turmas de nutrição à noite. Quer tirar alguma dúvida? www.unisanta.br. Um grande beijo a vocês. Semana que vem estamos de volta. Ângela, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigada. Tchau, gente.